tudo reunido aí, o Eliezer, quando eu falei ainda, boa tarde, Eliezer. Boa tarde. Edna Maciel, boa tarde. E João Magalhães também, eu só falei com Tássio Cruz boa hoje. Tarde. Para acompanhar como foi aí a visita do vice-prefeito à Câmara Municipal de Teresina. Na mesa, vereadores e o vice-prefeito da capital. Os parlamentares ouviram esclarecimentos sobre uma série de denúncias apresentadas contra a atual gestão da Prefeitura de Teresina, principalmente na área da saúde, onde mais de 83 milhões de reais teriam sido aplicados na compra de medicamentos e insumos sem o devido empenho dos recursos. Trago uma auditoria feita pela Controladoria Geral do município, na folha de pagamento da Fundação de Saúde, onde apontam vários erros nessa folha. Inclusive pagamentos a mais para muitos médicos, muitos profissionais de saúde, e trago também um documento onde comprova que 83 milhões foram gastos sem nenhum empenho. A Câmara Municipal recebeu o relatório da auditoria realizada nas contas da Fundação Municipal de Saúde. Recebemos documento de auditoria, inclusive realizado pela própria Prefeitura. Agora vamos analisar e caminhar para os setores competentes desta casa, para a Procuradoria, para que ela possa também nos dar embasamento. Vamos tentar dialogar com os órgãos onde o vice-prefeito protocolou também esse documento. Vamos convocar uma reunião dos vereadores, já que estamos de recesso, né? Uma reunião do colegiado para ver a necessidade da montagem ou não de uma comissão e a gente começar a aprofundar na análise desses documentos para que possamos aí tomar as medidas cabíveis necessárias. Vereadores apontam que a auditoria foi encomendada pelo próprio vice-prefeito e deve ser analisada com critérios bem objetivos. Esse relato da auditoria mostra muito problemas, tanto formais como às vezes de desorganização administrativa, e ele disse que passou para o prefeito na época e se cansou e disse que nenhuma providência foi tomada, e agora ele resolveu revelar isso de público e passar essa auditoria adiante, mas é uma auditoria encomendada por ele próprio. Então, a gente está ouvindo agora uma parte. Vamos ver tecnicamente que essa auditoria deveria ter tido, na época, uma sequência de providências que teriam que chegar até, no caso, o Ministério Público. Na avaliação de alguns parlamentares, as compras milionárias feitas sem empenho, por si só, podem não caracterizar desvio de recursos. Observo com muita serenidade. Nós vamos agora ouvir o vice-prefeito, tomar pé da situação para que a gente possa ter uma posição mais abalizada. Eu não tomo nada assodadamente, nem por uma simples colocação na imprensa de qualquer um dos fatos. Vamos analisar, vamos ver o que é que tem, o que foi apurado, para que a gente possa, inclusive, aprofundar. Obviamente que se tiver comprovado algum tipo de ilicitude, seja de quem for, nós temos que pedir as devidas apurações do que for apurado de ilegalidade. Eu digo sempre o seguinte, não dá para a gente chegar aqui, Teresina precisa de transporte público, Teresina precisa de calçamento, de asfalto, Teresina precisa de ações do município agora. Não dá para a gente chegar num momento desse e aí emperrar todos os outros serviços que a prefeitura tem que fazer. E o vice-prefeito afirmou que não vai renunciar ao cargo, continua na linha sucessória da Prefeitura de Teresina. Pretende renunciar ao mandato de vice-prefeito? Mas de maneira nenhuma, Esse mandato é do povo, pertence ao povo de Teresina, certo? E ele está sendo exercido agora, compete ao vice-prefeito, certo? Também fiscalizar a gestão. Estou fiscalizando a gestão. Estou comunicando aos órgãos de controle, como a Câmara de Vereadores, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, o que está ocorrendo. Vamos acompanhar agora o que disse o vereador Roberval Queiroz, que é do União Brasil. Ele fala do planejamento do partido para 2024, para as eleições municipais. Veja aí. Houve uma fusão, né, do PSL com o Democrata, que hoje é União Brasil. Foi composta a chapa a governo pelo nosso Silvio Mendes,
E a gente, depois da campanha, nós não tivemos ainda uma conversa com o nosso presidente municipal, Rony Lustosa, mas com certeza já estamos marcando essa conversa para saber como é que vai se comportar o União Brasil para a chapa de 2024. Com certeza fizemos 2 vereadores que muitos não acreditavam e a tendência agora é ampliar. E dizendo ainda a imprensa que hoje o União Brasil continua sendo um dos maiores partidos hoje em nível nacional. Começar com o Eliezer. Aliás, o União Brasil é, de fato, um dos maiores partidos do Brasil, tem um fundo partidário grande, tempo de TV, estrutura, deputados, senadores, enfim. Mas no Piauí nós tivemos a candidatura de Silvio Mendes, era União Brasil, mas depois da eleição, como disse o vereador novo, não é reunião, não é, para decidir nada, porque a bola da vez agora é a eleição municipal. Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Há toda uma expectativa e planejamento agora para o pleito municipal de 2024. Os partidos precisam formar suas chapas, se posicionar no processo, se serão situação, se serão oposição, ou a quem sabe até aquele discurso de via alternativa. O importante é estar claro perante a população, perante o eleitorado de cada cidade. É claro que aquilo que acontece lá em Brasília interfere aqui no estado do Piauí também. É preciso saber como cada partido vai estar no Congresso Nacional para assim fazer as devidas alianças aqui no plano municipal. Então, o Democratas, assim como todos os partidos que têm vereador, querem aumentar as suas bancadas, é natural, ou pelo menos manter as cadeiras que tem na Câmara Municipal de Teresina, e para isso precisa de um posicionamento mais firme, mais claro. Por incrível que pareça, Douglas, já existe uma corrida aí por lideranças, pré-candidatos, para acomodação em chapas de partidos, já pensando na disputa para vereador do próximo ano. Agora, João Magalhães, um partido dessa dimensão, como é a União Brasil em todo o país, precisa saber o seguinte, por exemplo, quem é o presidente estadual? O presidente estadual é o doutor Silvio Mendes. Há interesse do doutor Silvio Mendes em continuar sendo o presidente estadual, o presidente da executiva regional? Porque, como presidente da executiva regional, é necessário algumas articulações, já visando a eleição municipal, não só em Teresina, mas em todo o estado. Exatamente, Douglas. O Dr. Silvio Mendes deu o que é normal, aquele mergulho, né, após as eleições, passou por um processo eleitoral que foi bastante acirrado, teve uma votação mais expressiva, mas quem comanda um partido tem que ter a capacidade de articular e de estar olhando lá na frente, né, quais os passos vão dar. E o momento é exatamente esse, de procurar lideranças para fortalecer chapas competitivas ao parlamento e buscar apresentar candidaturas nas principais cidades do Piauí. Afinal de contas, União Brasil, de fato, tem um fundo partidário bem grande, tem um acesso a fundo eleitoral, tem tempo de propaganda no rádio e na televisão, enfim, é um partido que tem estrutura para apresentar candidaturas competitivas nas principais cidades do estado. Agora, para isso precisa planejamento, precisa vontade, né, de ir buscar esses atores políticos no interior, de formar uma chapa competitiva na capital, de tentar atrair parlamentares com mandato, atrair aquelas lideranças comunitárias, aqueles candidatos que normalmente tiram ali 1.500, 2.000 votos, enfim, traçar uma estratégia e colocá-la em prática a tempo suficiente de não perder o time, afinal de contas, do ponto de vista do planejamento dos partidos, 2024 está bem aí. E, claro, tem a questão da janela partidária e para você chegar de forma competitiva em 2024, é preciso sim que tenha essa articulação e que ela comece de forma ágil, e hoje a responsabilidade é de Dr. Silvio Mendes. Eu diria que cabe a ele tomar a seguinte decisão, e de forma rápida. Ele vai querer continuar no comando da sigla, tentar costurar aí a apresentação de uma chapa alternativa para a Prefeitura de Teresina, ou ele prefere se ausentar, porque aí nesse caso eu acredito que faz bem para o partido que se decida logo quem vai comandar as articulações. Afinal, é uma boa vitrine, que tem uma grande estrutura, mas de política a gente sabe que demanda articulação. Demacia, o partido é um partido grande, né? E esse ano é um ano fundamental, porque, por exemplo, 2023 não tem eleição. Está exatamente o ano da articulação, das conversas, da atração de nomes, como disse o João, com potencial de voto, para poder preparar essa estrutura para 2024.
Isso, como você bem destacou, hoje é o maior partido, é um partido de destaque, é o partido que todo mundo fica de olho, né? Ele está na vitrine, então é hora sim dessas articulações. Embora a gente fale que é só um ano, mas tem um ano para trabalhar, né? A gente está vendo aqui todas as discussões e todas as decisões e mudanças nos outros partidos. Partidos grandes, partidos tradicionais, pessoas que são consideradas símbolos dos partidos, como a gente chama, raiz, com mudanças, com estratégias, com conversas, já visando as próximas eleições. Então, 2024 está bem mesmo na janela. Então, acho que a União Brasil, e a gente citou aqui bem, vocês citaram o doutor Silvio, que a gente viu como foi o resultado nas últimas eleições, o posicionamento dele, a empolgação, depois o desânimo, né, e a realidade de não vencer. Então, acho que Silvio Mendes, sim, junto com os outros componentes, devem tomar uma decisão e não devem demorar muito, né? Porque um ano a gente pensa que é muito tempo e para as próximas eleições, como bem João colocou, e os outros colegas já estão se articulando para as próprias vagas de vereadores, né? E a gente já está vendo aí os nomes e os namoros e as sintonias em relação à Prefeitura de Teresina. Todo candidato a vereador procura um partido que tenha uma certa estrutura, que tenha tempo de TV, que tenha recurso, que é o caso do União Brasil. Aí eu pergunto a você, qual é o futuro do partido? Continuar com o doutor Silvio Mendes, mudar o presidente da executiva regional, porque o partido precisa agir, né? O futuro do partido, Douglas, ainda é incerto, né? Como vocês comentaram, mas o futuro dos dois membros do antigo DEM, Marquinhos Costa e Capitão Roberval, deve ser longe do União Brasil. Os dois foram eleitos, Douglas, com a votação bem baixa. O vereador Marquinhos Costa foi pelo DEM. DEM e o Capitão Roberval também. Também. E aí, nessa fusão, foram para o União Brasil, né? O DEM se fundiu com o PSL e formaram a União Brasil. Para se ter ideia, o Capitão Roberval, vereador, foi o candidato eleito com a menor votação, teve apenas 1.500 votos. Essa votação ele não seria eleito em praticamente nenhum partido que concorreu nas eleições passadas. Por que esses dois vereadores foram eleitos? Por uma estratégia muito bem pensada pelo prefeito Firmino Filho e também por alguém que falou recentemente, essa semana, aqui no Jornal Dia News, que foi Celso Henrique, que agora está na Rede Sustentabilidade, foi quem formatou essa chapa do Democratas, que tinha vários candidatos de menor potencial de voto, que se viram, de certa forma, de escada para que esses dois vereadores fossem eleitos com a votação muito baixa. Marquinhos Costa, por exemplo, teve apenas 2.000 votos. Essa votação, Douglas, força esses vereadores a buscarem uma outra estratégia. A menos que, por exemplo, o Capitão Roberval triplique a sua votação, dificilmente ele consegue se eleger no União Brasil. Por quê? Nós temos, por exemplo, dentro do União Brasil, hoje, vereadores que, por exemplo, estavam no PSL, como Luiz André, que teve quase 5.000 votos, Terezinha Medeiros, com o triplo da votação de Capitão Roberval. O primeiro suplente, por exemplo, do União Brasil, do antigo PSL, Zé Filho, teve 4.300 votos, ou seja, praticamente o triplo do Capitão Roberval. Então, fica muito difícil para esses dois vereadores tentarem uma estratégia aí. O Marquinhos Costa já encaminhou sua saída, deve mesmo ir por Republicanos, e deve ser também o caminho de Capitão Roberval. E o União Brasil, Douglas, chega com dificuldades para a eleição, assim como... Só para, antes de você concluir aí, bem rapidamente, hoje nós temos o Capitão Roberval e Marquinhos Costa apenas, né? É isso. E também Luiz André e Terezinha Medeiros, que são do União Brasil, porque houve a fusão com o PSL. Então temos ainda Luiz André... Isso. E Terezinha Medeiros. Que era a votação do vereador Luiz André chegou a quê? 4.800 votos. Terezinha Medeiros. 4.600. Aí é uma diferença. É o triplo. Então, se a gente for analisar, o Capitão Roberval teve basicamente um terço dos votos. Isso. Deles Só que dois. Por uma formatação partidária bem feita, conseguiu entrar. Então, esses vereadores devem buscar outra estratégia, um partido que tenha menor, ou triplicar a sua quantidade de votos. Então, eu acho que esse é o maior desafio do União Brasil.
E preciso deixar claro, muitos daqueles que ajudaram o PSL a se eleger, como Rubenita Lessa, como não estão mais. O Daniel da Asfalto, muita gente entrou no PSL em 2020 por uma estratégia, uma aliança com o bolsonarismo. Bolsonaro ainda era do PSL. Essas pessoas estão fora do União Brasil. Então é interessante observar sob essa perspectiva a dificuldade que o União Brasil vai ter e a dificuldade que esses dois parlamentares terão. Agora aqui interessado não vai faltar não, para ser presidente do União Brasil. Viu? Todo mundo quer. Principalmente se Silvio Mendes continuar no partido, que é uma das principais lideranças aqui da capital. Bom, o futuro vereador, porque ele está na Câmara, o vereador Joaquim Caldas, né, Tássio? Isso. Ele está na Câmara como suplente, mas só que a partir do dia 1º de fevereiro ele é vereador efetivo, porque Jeová Alencar toma posse como deputado estadual. Então, o vereador Joaquim Caldas fala da segurança do mandato como titular e afirma que em 2 anos como suplente na situação realizou mais ações do que em 4 anos como efetivo na oposição. Veja aí. Dá uma segurança maior para os nossos eleitores, né? A gente passou 2 anos aí, nossos eleitores, nosso povo, na insegurança, né? Se o vereador ia estar ou não estar na cadeira. Mas, graças a Deus, Deus deu nossa oportunidade e a partir do dia 1º agora nós vamos estar na nossa cadeira até 2024. Então, a expectativa é só de segurança, porque, graças a Deus e graças ao prefeito, doutor Pessoa, graças ao vice-prefeito, doutor Robert Rios, muito pelo contrário, nesses 2 anos de mandato como suplente, a gente conseguiu realizar muito mais do que os 4 anos para trás que a gente ficou com mandato na prefeitura do prefeito Firmino Filho. Então, a questão do mandato de ser suplente não interferiu no nosso trabalho, muito pelo contrário. A gente alcançou em todas as áreas de Teresina alguma obra estruturante, alguma situação favorável às comunidades de Teresina. Acabou, mas a gente vai voltar amanhã com esse comentário, né, Tássio? Porque, assim, é um comentário, eu achei, viu, aliás, um comentário... Eu brincava com o Eliezer aqui, Douglas, oposição e sol quente é lugar ruim de ficar. Né? A oposição, sol quente, e se você partir para a alimentação, qual é a alimentação de quem está na oposição em sol quente? Milho seco, entendeu? Aí é ruim, meu amigo, ruim demais, viu? Agora, a declaração do vereador Joaquim Caldas é uma declaração forte. Senhora, em 2 anos na situação, né? Eu fiz mais do que em 4 anos na oposição. Principalmente com emendas, né? Era a briga então que tinha. É uma declaração. E aí, reforçando aquilo que o Tássio falou, que indiscutivelmente, apesar de ser do MDB, segue com a base do doutor Pessoa. Amanhã a gente começa com esse comentário, fica prometido. Só que amanhã também, 6 horas da manhã, nós temos aí o Comando Geral. Eliezer Rodrigues. Comando Geral na FM Dia 92,7 a partir das 6 horas da manhã e a partir das 7 horas também pela Aldia TV. Papoco de audiência. E aí, só reforçando aqui, já pegando a audiência rotativa, a partir do dia 6 de fevereiro eu faço companhia ao Eliezer na FM Dia, de 11h40 a meio-dia e 40, o Dia no Ar, jornal O Dia no Ar, de 11h40 às 12h40. Vamos aí, eu vou pedir a ajuda do Eliezer, tem audiência aí com absurda na rádio aí, para devagarzinho também de pegar um papoquinho de audiência. Na trincheira da informação. Na trincheira, papoco de audiência. É bom que pegue em tirice, 12h40, hora começa o jornal, em tirice igual cantiga de grilo. Obrigado, Eliezer, pela participação. Obrigado, Tássio, obrigado, João Magalhães, muito obrigado aí, Maciel. E a você que esteve conosco até agora, ou desde o início do jornal, ou na audiência rotativa. O importante é que você sempre passe por aqui. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, logo após o Rota do Dia aqui pelo Sistema Dia de Comunicação, Dia TV. Até lá!